Meus prezados irmãos, no vídeo de hoje, nas sementes do Evangelho, vamos falar sobre o Cristo, o Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, eu convido você a fazer conosco a nossa prece inicial. Gostaria que você buscasse na sua sintonia, trazer para a sua tela mental o Mestre Jesus. Buscar também sintonizar com aquelas pessoas da sua família, com os amigos, com todos aqueles que estão precisando, né, dessa prece, dessa oração, né, o que quer que seja. Mas busque esses irmãos que estão precisando e você vai atrair para a sua mente essas vibrações e enviá-los para todos eles, para que eles sejam acolhidos e amparados pelo Mestre Jesus. Mestre Jesus, em tuas mãos suplicamos a paz e esperança para os irmãos aflitos, acamados e aos que perderam a alegria de viver. Que suas famílias encontrem harmonia para viverem conforme o processo reencarnatório de cada familiar na Terra. Bem no comecinho do Evangelho, no item 1, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está no comecinho do Evangelho, em Mateus 11, 28 a 30. Então, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele não está escolhendo as pessoas que ele vai acolher em seus braços e em seu coração. Todos nós somos irmãos. Ao mesmo tempo, ele acolhe todas essas criaturas por meio do amor. O Evangelho nos convida a essa reflexão, que Jesus não carregava ódio, rancor, nenhuma indiferença por qualquer pessoa. Ele fazia o bem a todos aqueles, inclusive os seus inimigos. Quando Jesus esteve na Terra, isso está aí nas Escrituras Sagradas, gente. Também no Evangelho. Ele arrebanhava multidões. Ele poderia estar à beira do rio, embaixo de uma árvore. Quando alguém tinha notícia de que Jesus ia passar por aquela localização, por aquele local, por aquela cidade, de longe as pessoas já sentiam essas vibrações de amor, de paz, de cura espiritual. E ao tocar nas vestes de Jesus, eles se sentiam mais aliviados, curados das suas feridas profundas. E se você exercitar o Evangelho no lar, implantando e realizando com amor, mesmo que enfrente obstáculos, dificuldades com aquele parente, com aquele irmão que diz que a sua casa está se transformando numa reunião dos espíritos, não se incomode com isso. Basta você falar que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Chico Xavier nos recorda de uma mensagem simples e profunda quando ele diz: em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Está numa obra psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, refletindo com essas palavras benevolentes, ditado pelos espíritos amigos, nós vamos lembrando devagarzinho ali que nós não estamos sozinhos. Que toda vez que você sentir que o seu fardo está mais pesado que o outro, Jesus sempre estará contigo para aliviar as suas dores. Continuando com o capítulo 6, o Cristo Consolador, que estamos refletindo hoje, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Ele não esquece de ninguém. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno
a vossos corpos, aos vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. Nada está perdido no reino de nosso Pai. Então veja bem o que Jesus nos incentiva. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Aquelas pessoas que foram abandonadas pelos seus parentes, pelos amigos, pela comunidade, pelos governantes. Jesus está ali acalentando essas pessoas. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos. Por quê? Porque nós temos que trabalhar materialmente para sustentar a nossa família, para seguir adiante na nossa casa, para comprar os alimentos, para que a gente possa viver com dignidade aqui na terra. Jesus nos incentiva ao trabalho material, tá aqui, no Cristo Consolador. E eu vou falar uma coisinha aqui, eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre um irmão. Teve um irmão que nos procurou, né, num desses encontros aí no Abacateiro, tal, que estava, né, buscando essa oportunidade de trabalhar para servir a caridade, para buscar esse alívio, que disseram para ele que ele é médio, disseram para ele que ele ia se transformar num orador, que ele buscasse uma casa espírita para trabalhar e que ele tinha todos os mecanismos para ser um orador espírita, para contribuir naquela casa. E aquilo foi subindo para a cabeça dele e ele achou que ele teria que fazer aquela transformação. Ele estudou, fez uma faculdade, pegou o diploma e colocou dentro da gaveta. E aí eu vou esperar cair do céu. Agora eu vou estudar tudo que eu puder aqui na internet, vou fazer um monte de curso e vou me transformar num orador espírita. Veja bem, meus irmãos, que eu nunca fiz uma prece por onde eu passei. Hoje eu estou aqui partilhando conhecimento, perdi o medo, estudando com a espiritualidade, incentivado por esses orientadores espirituais para transmitir para vocês esses conhecimentos. E olha que eu trabalho materialmente, eu ainda trabalho todos os dias da minha vida. E quando eu tenho um tempinho, eu faço a minha agenda, deixo sempre um horário para vir aqui, gravar os vídeos, estudar com vocês, partilhar conhecimentos, escrever as cartas consoladoras. E não deixei de fazer o trabalho espírita, o trabalho gratuito. Então, se você está pensando, né? Como essas pessoas que dizem, eu vou abrir uma casa espírita, abrir uma sala para trabalhar, para atender as pessoas, e vou esperar que caia do céu o dinheiro para pagar o aluguel, você vai ser despejado. Então, Jesus está aqui, ó, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele está nos incentivando ao trabalho material para cuidar da nossa família, da nossa saúde física, mental e espiritual. Se você não tiver recursos para isso, você vai ficar como se fosse uma pessoa inválida dentro de casa e ou sua esposa, ou sua mãe, ou seu pai que vai trabalhar e vai te ajudar a sustentar você, constantemente vai acontecer esses conflitos dentro do seu lar. Isso é normal. Isso é normal acontecer. E aí você vem a uma casa espírita fazer um atendimento fraterno e falar, olha, na minha casa ninguém me entende, ninguém me ouve com atenção, né? Eu recebi um chamado da espiritualidade que a partir de agora eu não posso trabalhar fora de casa, eu vou servir. Aonde você ouviu isso, tem que ter muito cuidado. Chico Xavier foi aquele homem chamado, tocado o coração dele, a pessoa é o nosso espelho aqui na Terra desse tipo de trabalho. Ele não abandonou o trabalho dele. Ele trabalhou até o dia que ele aposentou. Mesmo ganhando pouco, ele trabalhava porque ele precisava daqueles valores. E quando ele se aposentou, ele recebia aquele saláriozinho. Muitas pessoas contribuíram com a obra dele. Mas ele não vivia mendigando, pedindo nada para ninguém para sobreviver. Então, se você está passando por essa dificuldade, né, por esse exemplo, busque fazer uma reflexão da sua reforma íntima. De repente, você está aí acomodado no seu lar e está sendo tratado como se fosse um estorvo. E isso acontece com qualquer família. Arregace as mangas. Mesmo trabalhando num serviço aí que você venha ganhar menos, mas você está buscando, adquirindo experiência para algo melhor na sua vida.
Arregace as mangas da coragem, da motivação, da fé e da esperança que Jesus vai estar contigo, como ele diz aqui. Venho ensinar a consolar os pobres deserdados. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos. Mas vossas almas não são esquecidas. Nada está perdido no reino de nosso Pai. Então, qualquer pessoa que lê esse trecho vai interpretar de uma maneira diferente. A minha interpretação hoje está baseada na minha experiência vivenciada até esse momento. Quando eu fui chamada para realizar esse trabalho que eu estou fazendo hoje aqui nas redes sociais, porque eu não tenho um local para realizar, eu faço aqui com vocês. E está ajudando muitas pessoas. Porque foi a maneira que eu encontrei de me aproximar da multidão de pessoas que buscam uma carta consoladora, e essa carta tem ajudado muitas famílias a consolar corações, a curar feridas profundas e a ressignificarem suas vidas após receber essas cartas. Jesus diz o seguinte: na obra de Jesus, a inspiração das relações luminosas, na obra Jesus, Inspirações das Relações Luminosas, psicografado por Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito de Irmã C, diz o seguinte: a convivência é o espelho mais fiel das nossas necessidades. Veja que coisa profunda. O canteiro mais propício para germinar as sementes das nossas qualidades e a escola mais exigente para o aprimoramento da alma, nela refletem-se nossas sombras e nossa luz. Então, ela aqui está chamando a nossa atenção. O espelho dessa nossa convivência diária com os nossos familiares reflete nesta semente que vai germinar futuramente. Nela se reflete a sombra e a luz. O que você deseja daqui para frente? Então, neste item, né, no item 2 do Evangelho de hoje, capítulo 6, o Cristo Consolador, ele chama mais atenção ainda para o próximo item. Veja bem, o que ele nos conta e nos solicita aqui no próximo item. Deixa eu consertar aqui, gente. No item 2, ele diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, a misericórdia de Deus existe para todos os filhos. Não importa a forma que ele desencarna, que ele chega ao mundo espiritual, não importa as suas atitudes e comportamento aqui na Terra. Quando ele chegar ao mundo espiritual, ele vai rever a sua consciência, vai revirar tudo o que aconteceu com ele aqui na Terra. E ele vai ter a oportunidade de reparar esses erros devagarzinho lá, ajudando essas pessoas aqui que ele feriu o coração, que ele machucou, que ele maltratou tanto a família como outras pessoas. E aqui ele diz que todos os sofrimentos, ele engloba, gente, é abrangente ali, ele não diz que é só um sofrimento, são todos os sofrimentos. Miséria, decepções, dores físicas, perda de seres amados. Então, tudo isso está inserido na nossa provação aqui na Terra. Então, esse evangelho de hoje, ele é bem esclarecedor sobre essa questão terrena, sobre a nossa vida terrena, sobre a nossa questão material e espiritual. Porque enquanto a gente está cuidando da nossa parte material, nós estamos arrecadando fundos para proteger e prosperar, evoluindo espiritualmente. Porque uma coisa não caminha sem a outra. Se vocês observarem, muitas casas espíritas, né, quando elas estão no processo de implantação, quando você entra lá, que vai começar aqueles trabalhos, lá tem, assim, por exemplo, um local onde eles colocam a programação. O passe é tal horário, né? As reuniões públicas no horário X, o acolhimento fraterno
nos dias e horário estabelecido, reuniões mediúnicas no dia e horário tal. Então, se você busca uma casa espírita para participar de qualquer desses trabalhos, você tem que ficar atento aos horários, aos dias, para que você não chegue por lá atrasado. Como diz aqui Raul Teixeira. Veja bem, o que Raul Teixeira reflete sobre essa lição de hoje. É graças à mediunidade que, uma vez portadores dessa faculdade, também poderemos ser úteis a outras pessoas, por meio da orientação espiritual, do aconselhamento, das boas inspirações para a vida. Então, veja bem, tem gente que diz assim, me disseram que a minha mediunidade não tem serventia para nada, porque eu sou uma pessoa que vai ajudar numa reunião mediúnica na sustentação. Você sabe o que é a sustentação de um trabalho? A sustentação de um trabalho mediúnico é aquele irmão que tem conhecimento, tem responsabilidade, se preparou para aquele dia da reunião, se preparou no horário estabelecido, está lá, no mínimo meia hora antes, e ao chegar, ele senta na mesa e continua em prece. Naquele momento, aquele irmão, a depender da equipe material que vai compor a mesa para trabalhar, talvez seja a pessoa mais preparada para que aquela reunião prossiga em paz. É comum no final da reunião o presidente da mesa falar: aconteceram várias coisas aqui nessa reunião de hoje, mediúnica. Mas a espiritualidade benfazeja nos conta que quem estava mais preparado era o seu fulano de tal, aquele que não tinha mediunidade nenhuma. Foi ele que segurou as pontas da mesa para que não houvesse nenhum problema com nenhum médium. Viu aí a utilidade? Por isso, Raul Teixeira diz aqui, por meio da orientação espiritual, do aconselhamento, das boas inspirações para a vida. E o evangelho, meus irmãos, onde está inserido a prática do evangelho? A prática da benevolência, da paciência, do amor ao próximo, do dai de graça o que de graça recebeste, do acolhimento fraterno, e de todas essas práticas benevolentes que vai envolver o seu coração. Então, por isso, eu estou acrescentando, né, essa parte mediúnica aqui no Evangelho, porque vai servir para várias pessoas, e muitas vezes essa pessoa que vai assistir esse Evangelho também é um médium, porque todos nós somos médios. Mesmo que você não trabalhe numa casa espírita, mesmo que você sinta os impulsos mediúnicos que nunca estudou, vai começar a abrir a sua mente para compreender tudo isso que você vai estar recebendo aqui no nosso Evangelho como esclarecimento. Continuando, o Raul Teixeira continua nessa mensagem dizendo o seguinte: se sairmos dizendo por aí afora, a todo mundo, a qualquer preço, aquilo que registramos, ou seja, as mensagens que recebemos por meio da mediunidade, por meio do seu pensamento, que viemos, que sentimos, poderão nos desejar internar como loucos. Então, quantas pessoas, né, que você conhece, que são médiums, e que muita gente diz assim, olha, eu não quero conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa fala as coisas assim que eu não gosto. Ela é médium, ela vê os espíritos, né? Então, isso parte também, gente, de um médium, né, desequilibrado. Um médium que não foi evangelizado o suficiente para compreender que ele não precisa estar falando essas coisas para as pessoas. Mas tem gente que faz questão de falar isso. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não quero encostar naquela pessoa ali, porque quando a gente está perto dela, ela fala umas coisas meio esquisitas. Parece coisa de louco. É isso mesmo, gente. E aqui, neste comentário que eu vou trazer para você aqui sobre essa lição do Cristo Consolador, que ele nos convida a levantar da cadeira, a ir trabalhar, a buscar ajuda, buscar auxílio, a restabelecer nossas forças. Ele não diz em momento nenhum aqui que você tem que parar de trabalhar. Não, de forma alguma. É nessa hora que temos de ter calma e fé. Se possuímos o conhecimento de que o médium é responsável por tudo que pratica, que o médium é responsável por tudo que pratica,
principalmente com as palavras proferidas aos irmãos que buscam um atendimento fraterno, uma palavra de consolo quando estamos aflitos, uma palavra de carinho para amenizar sua dor em desespero pela perda de um familiar, ou que seja por outro motivo. Temos que medir as palavras. Temos que ter um filtro naquilo que vamos transmitir aos irmãos que buscam um instrumento para um aconselhamento nas horas mais difíceis de ser aceita. Devido aos tormentos que fazem parte da nossa vida terrena, aonde viemos para reajustar com a família que Deus nos permitiu construir. A vida em família, meus irmãos, é o reflexo da nossa convivência. Dentro e fora dela, o nosso comportamento e atitudes refletem na nossa personalidade com o bem ou o mal que praticamos. Então, até aqui, nós vamos lembrar de tudo isso que eu refleti com vocês, do filtro, da falta de paciência, da falta de credibilidade naquilo que você está falando. Então, busque evangelizar-se. Busque educar sua mediunidade, estudando o Evangelho, como estamos estudando agora, aqui nesse texto, né, nesse capítulo 6, o Cristo Consolador, que ele nos incentiva a sermos pessoas proativas, a ser pessoas motivadoras, que vêm incentivar outras também, né, a levantar da cadeira, a sair de casa, a buscar o trabalho digno, né? Espelhemos no Cristo, que apenas com um olhar, quando alguém tocava suas vestes, sentia curado e mais feliz. Suas dores desapareciam. O leproso era curado de suas feridas, e os tormentos eram sanados com amor pelo semelhante, por meio de palavras sublimes contidas no Evangelho Redentor. E assim, meus irmãos, essa foi mais uma reflexão do nosso Evangelho no Lar. São as sementes do Evangelho que estamos aqui do nosso lar semeando aí na sua casa, para que você possa regar e mais tarde elas irão florescer e mostrar para você que o verdadeiro caminho é o do amor, da caridade, da benevolência, da paciência, sem interferir nas nossas escolhas com aqueles que estão ao nosso lado. Que Deus nos proteja, que os bons espíritos nos inspirem sempre. E até o nosso próximo encontro.